gatos. E eu acho que o mais importante também é o investidor ter a mentalidade correta, né? Exato. E eu acho que foi até aqui você falou, não sei se foi aqui ou se foi em outro podcast, você falou que o seu pai, o Barsi, tinha deixado de ser bilionário em determinado momento, acho que foi na pandemia, né? Foi na pandemia. Ele deixou de ser milionário e você foi avisar ele, e ele tava dormindo, tava tranquilo ali, pra ele não fez diferença, porque ele sabe a participação que ele tem na empresa, que a renda variável oscila, né? E eu acho que essa frieza, poucos investidores, agora mais, né, com tanto de conhecimento que a gente tá tendo na internet, teve. E o seu pai aprendeu isso daí como? Na prática? Como foi? A metodologia Barsi, né? Foi experiência ou ele aprendeu em algum livro, ele pegou? Como surgiu? É a quilometragem rodada também, né? Os cabelos brancos contam muito, né? Se a gente for pensar que são 53 ou 54 anos de Ibovespa, Nossa. ele entrou um ano depois que o Ibovespa foi inaugurado, né? Foi lançado. Então ele viu absolutamente de tudo acontecer. Tudo, né? Tudo, literalmente tudo. E foram várias as vezes que ele viu o portfólio dele despencar 30, 40, 50%. Talvez não de uma maneira tão vertiginosa, né? Tão abrupta como foi na pandemia. Mas ele já viu isso acontecer e viu que os mercados se recuperaram depois. Quer dizer, não foi o fim do mundo, apesar do que todos nós pensávamos, novamente, né? A economia funciona como ciclos. E você não precisa torcer pelas crises porque elas simplesmente acontecem. Você só tem que estar preparado quando ela chegar, né? O que eu acho que também contribui bastante é o fato dele... Não é que ele não liga para patrimônio, tá? Obviamente que você quer ver o seu bolo crescer ao longo do tempo. Mas como a gente encara isso muito mais como uma consequência e não como o fim... não é o objetivo principal da estratégia, a gente sempre foca muito em quantidade de ações que a gente possui. Então a pandemia foi, né, claro, a gente sabe que foi um período terrível, mas a gente fala sobre investimentos. E para os investimentos foi um momento incrível de aporte, porque você com os mesmos recursos você comprou muito mais ações. Boas empresas que se recuperaram logo em seguida, 6 meses depois já voltaram para os níveis de pré-pandemia, a preços inimagináveis, inacreditáveis. Então, se você pelo menos, se você compra, se você não sai da bolsa nesses momentos, as chances de você participar dos pregões de maiores alta é maior, né? Então, eu sempre costumo dizer que o Barsi teve muita sorte, sim, ao longo do caminho, ao longo da trajetória dele, mas, coincidentemente, quanto mais tempo ele ficava na bolsa, mais sorte ele tinha. A mesma coisa acontece com o trabalho, né? Que as pessoas, eu adaptei essa frase daquela coisa que as pessoas falam do trabalho. E a sorte, ela vai te encontrar, porque você não tá tentando fazer o market timing, quer dizer, uma hora eu tô na bolsa, outra hora eu não tô. Eu estou sempre na bolsa. Sempre comprando. Ou aportando menos ou aportando mais. Então, a sorte sempre vai te encontrar, né? Então, eu acho que esse é um fator. A consistência... cabelos brancos e focar na quantidade de ações e na renda que essa carteira te gera, são premissas, são fundamentos muito sólidos que te ajudam a passar por esses períodos de turbulência, né? Então, até o Décio Bazin tem uma frase, não vou lembrar agora ipsis literis, mas ele tem uma frase que é tipo, o dividendo funciona como um farol, né? Você só acende o farol quando você está na escuridão. Quando tudo é luz, você tá olhando para outras coisas, né? Então o dividendo ele acaba sendo um porto seguro para momentos como esse de dúvida que a gente tá vivendo, né? Exatamente. Mais uma vez foi provado que a metodologia do Barsi que vocês utilizam, ela é consistente em todo momento, né? Na crise. Eu conversei com várias pessoas, né? Eu converso com muitas pessoas que estão acompanhando, inclusive, obrigado a toda a audiência que está aqui com a gente aqui, mais de 300 pessoas agora, ao vivo. E eles sempre falam que na pandemia, quando eles tiveram que vender alguma coisa, ou quando eles olham para, aconteceu alguma coisa, eu vou vender algumas ações. Que não deveria ser, né? Mas sempre acontece, às vezes acontece assim, eles vendem as ações que não pagam dividendos. Exatamente. E todo 100% aí, se foi um ou outro, ele falou, não, qual que é o seu critério de vender ações? Ele fala, que não pagam dividendos. Porque Taesa que paga dividendos, Banco do Brasil, eu vou segurar. Eu não tenho interesse de vender. E eles já pensam assim, se eu tivesse dinheiro, eu tava comprando mais. Então essa estratégia, ela tá sendo difundida, Luiz. Poxa, que e legal. hoje com vários canais aí, né, meu? E os canais, eles replicam mesmo a estratégia de vocês. E é uma estratégia que ela é perene ao longo do tempo, em pandemia agora, conforme for passando, e o pessoal curte muito.